As minhas cordiais saudações a todos os irmãos em Cristo, saudações em nome de Jesus, a todos aqueles que estão acompanhando essa série, conhecendo a Igreja de Cristo, as minhas saudações, que Deus nos abençoe. Hoje, dia 9 de novembro de 2019, nós vamos dar sequência a essa série com a lição número 4, a doutrina do batismo. Eu sou o evangelista Antônio Beckman, sirvo a Deus na Igreja de Cristo em São João del Rei, Minas Gerais, e professor também da Escola da Bíblia, na função de evangelista. Vamos orar. Bondoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoe este estudo, esta fala que será ministrada. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais essa igreja que foi comprada com o sangue do seu Filho, que foi estabelecida de acordo com a tua vontade e dentro do plano de salvação. Obrigado por permitir falar dessa igreja, falar do Senhor, através de Jesus. Nos conduza cada vez mais a essa verdade que liberta, a essa verdade que salva, a única verdade que salva. Obrigado, em nome de Jesus, nós oramos, amém. Bom, como eu disse, sirvo a Deus na função de evangelista e estou conduzindo aí, graças a Deus, a apresentação deste estudo, desta lição. Mais uma vez eu renovo o meu convite a você que ainda não conhece a Igreja de Cristo. Sinta-se à vontade para encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, e nós iremos aí responder o mais breve possível, encaixando preferencialmente em uma das próximas lições. Aos obreiros também da área de ensino de Igrejas de Cristo, sintam-se à vontade para completarem, complementarem alguma informação, algum ponto, e o estudo aqui é nosso, né? Então, sintam-se à vontade para proceder a algum tipo de intervenção. Se quiserem também gravar algum vídeo tratando dessa questão da doutrina do batismo, pode encaminhar para nós, que nós vamos publicá-lo aqui neste espaço. Bom, então vamos lá. Lição 4, a doutrina do batismo. Então, a Igreja de Cristo, ela afirma: na nova aliança, o pecador só tem a remissão dos pecados após o batismo. Então não existe essa história, está pregando lá em certo grupo religioso, e você crê em Jesus, crê que ele morreu para te salvar, crê que ele pagou o preço dos teus pecados na cruz, e o pecador levanta a mão, diz que crê, então, segundo alguns, ali ele já estaria salvo. Então nas igrejas de Cristo não. Ele ouviu o Evangelho, creu na mensagem, ele precisa ir para o batismo. E somente após o batismo é que ele terá a remissão dos pecados. O primeiro texto base que eu aqui na autoridade em Cristo concedida a um evangelista apresento é Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui no primeiro sermão, na primeira pregação do Evangelho, o batismo ele foi ordenado. Nós estudamos isso na lição número 3, a pregação do batismo como consequência aí do surgimento da Igreja de Cristo. A pregação do Evangelho, melhor dizendo. Então, na primeira ocasião, o primeiro obreiro, o primeiro servo de Deus a ministrar uma pregação, o batismo ele foi ordenado. Agora, a primeira aplicação que eu estou citando, vamos pegar de fato
o momento em que o batismo ele foi instituído por Jesus. Aqui eu demonstrei que o batismo é para a remissão de pecados. Agora vamos demonstrar por quê, né? Vamos citar alguns textos, alguns pontos. Primeiro, para demonstrar a relevância, a importância, a essencialidade do batismo dentro do plano de salvação. Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Então, o primeiro ponto, de fato, na apresentação dos nossos argumentos sobre a importância do batismo, o batismo cristão ele foi instituído e ordenado por Jesus. Tá bom? Serve ou não? Então, o batismo de origem divina em Cristo foi instituída não por homens, mas foi instituída por Deus, para aqueles que acreditam que Jesus é Deus. Então, batismo, por quem foi instituído? Por Jesus. Por Jesus, o batismo cristão. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o batismo foi instituído por aquele que tem toda a autoridade. Não foi instituído por pastor fulano de tal, por padre ou por nenhum religioso importante. Foi instituído pelo próprio Senhor, por aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, pelo Rei do reino. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus ordenou o batismo. Então nós temos que ser submissos a Jesus, ao cabeça da igreja. Nós temos que ordenar também que o pecador seja batizado. Não por acaso que Jesus, lá em João 3,5, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, e depois o versículo 5. Não foi por acaso que ele disse: a isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Se ele disse que não pode entrar no reino dos céus quem não nascer da água, isso acontece no batismo, no ato do batismo, é porque não se pode entrar no reino dos céus. Então, a forma do pecador entrar no reino dos céus, entrar na igreja, ela acontece pelo batismo. Agora, um outro texto ainda dentro desse primeiro ponto, que o batismo foi instituído por Jesus, se encontra lá em Marcos 16, versículo 15 ao versículo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 16. Olha o que Jesus disse. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro ponto, pregação do evangelho. Não existe salvação sem que o pecador ouça a pregação do evangelho. Quem crer, a consequência de se ouvir o evangelho. Ou você vai crer ou você não vai crer. Quem crer e for batizado. Ele não fala somente quem crer, mas ele fala quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Alguns argumentam que na segunda parte do versículo 16 ele não disse, porém, quem não crer e não for batizado será
condenado. Claro, é evidente, nós estamos falando de salvação e não de condenação. A nossa meta aqui é tratar de ações que levem o pecador para a salvação. A condenação, aquele que não crê, claro e evidente, consequentemente ele não vai se sujeitar ao batismo, mesmo porque o batismo perderia sentido. Então, quem crer, quem aceitar a mensagem do Evangelho, quem reconhecer que Deus propôs a salvação através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, através da oferta do corpo de Jesus, esse vai ser salvo. Então, aquele que acreditar de fato na mensagem, e algumas outras lições para frente, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão do Evangelho, é muito importante. Então, esse que acreditar, esse que der crédito para essa mensagem e entender a salvação manifestada por Deus através de Jesus, reconhecer que é impossível chegar a Deus sem Jesus, esse pode ser e deve ser batizado. Então, batismo aí sendo instituído por Jesus na grande comissão. E o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, 37 e 38, ele vai simplesmente, em obediência ao que Jesus disse, ele vai ordenar o batismo. Então, um ponto interessante, o batismo cristão instituído por Jesus. Não por acaso ele foi circuncidado. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 21. E ele também foi batizado. Está lá em Mateus capítulo 3, do 13 ao 17. Então, foi circuncidado e posteriormente batizado. Um ato para valorizar e dar a autoridade ali para o batismo. Ele, sendo o rei, seria declarado o rei do reino, e ele se sujeitou também ao ato do batismo. Agora, olha que interessante. A circuncisão, ela foi instituída por Deus. Vamos lá em Gênesis. Nós vamos fazer uma comparação, um paralelo entre a circuncisão e o batismo, para não falarem que estamos pegando texto fora de contexto. Então, a circuncisão, ela tornava alguém hebreu, posteriormente judeu. Por isso que Jesus foi circuncidado, senão ele não teria sido judeu. Então vamos lá, vamos ler esse texto aqui que é interessante. A minha pretensão é não passar dos 30 minutos, mas eu preciso ler aí alguns textos para fundamentar o nosso entendimento. Então, olha a instituição da circuncisão. Gênesis capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 14. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Sinal de aliança. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Versículo 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Alcançou a importância da circuncisão dentro do contexto do povo hebreu e posteriormente no contexto da lei de Moisés? Agora olha o que diz o versículo 23. Pula lá para o versículo 23, por favor. Pratica-se a circuncisão. Tomou, pois, Abraão
a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa. Ele lhes circuncidou a carne do prepúcio. E de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então, cumpra. Nós devemos cumprir o que Deus estabelece, o que Deus ordenou. A circuncisão, Abraão foi obediente. Naquele mesmo dia, ele foi e circuncidou. Jesus ordenou o batismo para o pecador que acreditasse na mensagem do Evangelho. Então, muitos vão apresentar argumentos para não obedecerem a Jesus. Então, nós temos que obedecer simplesmente a Deus. Aqui, Abraão obedecendo a Deus. Versículo 25. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa. Assim, os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, a circuncisão foi a aliança, era um sinal da aliança. E a circuncisão, ela vai tornaria, alguém hebreu. Então, ninguém poderia ser hebreu, ninguém poderia ser da descendência de Abraão, sem que passasse pela circuncisão. Então, duvido muito que alguém negue a importância da circuncisão dentro da cultura hebraica ou na realidade do povo hebreu, posteriormente o povo judeu. Jesus foi batizado, foi circuncidado. Por isso que ele foi judeu. Se ele não tivesse sido circuncidado ao 8º dia, a criança ali, o recém-nascido, ele era circuncidado ao 8º dia. Ele não seria judeu. Então, da mesma forma que não existia judeu ou hebreu sem a circuncisão, também não existe cristão sem o batismo. Vamos fundamentar no Novo Testamento? Lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12. Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12. Diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando que ocorre a circuncisão em Cristo? No batismo. Então, é possível alguém entrar em comunhão com Jesus, entrar em aliança com Jesus sem ser batizado? Acredito que aqueles que seguem a palavra de Deus como referência responderão que não é possível, somente com o batismo. Então, aqui o apóstolo Paulo é muito interessante. O apóstolo Paulo, judeu, circuncidado, aquele judeu que foi instruído aos pés de Gamaliel, profundo conhecedor da lei de Moisés. Isso é muito importante o que eu vou falar aqui. O apóstolo Paulo, ele, por ter esse conhecimento em profundidade da lei de Moisés, ele vai ser usado poderosamente por Deus, por Jesus, para fazer a desconstrução da mentalidade da lei de Moisés. Aí eu pergunto, principalmente para os teólogos adventistas do 7º dia. O apóstolo Paulo pregou e ensinou sobre a circuncisão hebraica, aquela que foi estabelecida por Abraão, por Deus através de Abraão, ou pregou sobre o batismo instituído por Jesus? Tenho certeza que se esses teólogos forem honestos, eles responderão que o apóstolo Paulo pregou e ensinou sobre o batismo instituído
por Jesus. Então, para os hebreus, era impossível guardar a lei sem ser circuncidado. O primeiro passo para se guardar a lei era a circuncisão. Então, Jesus ensinou sobre o batismo e o apóstolo Paulo, em obediência, também ensinará sobre o batismo. Mas o apóstolo Paulo agora, ele está tratando a questão da edificação da igreja, o sentido do batismo. Ele está dizendo, da mesma forma que a circuncisão ela teve uma importância para os hebreus, o batismo também tem. Vocês são circuncidados. No batismo vocês recebem a marca. Só que é uma marca espiritual. Então, esse ponto é muito importante. Um outro ponto que é interessante, o apóstolo Paulo vai agora, como eu disse, aprofundar essa questão. Olha o que ele diz lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 7. Jesus então ordena, institui o batismo e agora o apóstolo Paulo, dentro da realidade da igreja, no processo de edificação, ou seja, a transmissão de conhecimentos que possibilitariam o crescimento espiritual para os salvos, ele começa a aprofundar sobre o sentido e a significação do batismo na realidade da igreja. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 7. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Tem como o pecador ser salvo sem participar da morte de Jesus? Tem como o pecador entrar em aliança com Deus através de Jesus sem participar do sangue de Jesus? Eu pergunto para aqueles que negam a importância do batismo. Tem como? Vamos lá em Êxodo. Deixa eu marcar aqui o texto, para eu voltar rapidamente depois. Vamos lá em Êxodo 24. Êxodo 24, nós vamos trabalhar também, tem um estudo bíblico, alianças, etapas do plano de salvação, onde eu vou também aprofundar um pouquinho essa questão, mas vamos antecipar aqui um pouco. Êxodo capítulo 24, do versículo 7 ao 8. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Ele está falando aqui da antiga aliança. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então ali, eles participando daquele sangue que foi usado ali para o estabelecimento, para Deus firmar a antiga aliança com os filhos de Israel. Então, na nova aliança não seria diferente. O pecador, ele precisa participar do sangue que foi derramado lá na cruz. E quando que acontece isso? Na morte. Olha o versículo 3 de Romanos capítulo 6. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Agora o apóstolo Paulo está explicando o que acontece no ato do batismo. Então, alguns falam que o batismo é só um ato para dar testemunho externo. Não é somente isso. No batismo, o pecador ele participa, de fato, da morte de Jesus e de todo o processo da morte, sepultamento e ressurreição. Olha o que diz o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando é que o pecador morre com Cristo? Na morte, pelo batismo. Ou seja, no ato do batismo é que ele morre com Jesus. Não é quando ele levanta o braço. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Quem é que está justificado do pecado? Aquele que morre com Cristo. E quando que o pecador morre com Cristo? Quando ele levanta o braço? Não. Quando ele é sepultado, quando ele morre no batismo, quando ele é sepultado e ressurge ali no ato do batismo. A partir dali, ele entra em aliança, que ele firma a aliança com Deus. Bom, acredito eu que esses textos que eu citei sejam suficientes. Existem outros textos, mas eu não pretendo, já estou chegando a quase 30 minutos, eu não pretendo me estender muito. Mas, havendo dúvidas, eu tenho certeza que muitos têm dúvidas sobre essa questão. No catolicismo, por exemplo, o batismo, o recém-nascido, ele é batizado, a criança, então simplesmente mudaram o que Jesus ensinou. Estão indo contra, estão em desobediência ao que Jesus ensinou. Porque ele falou, aquele que crer e for batizado. O batismo não é como uma vacina infantil, tem que crer. Né? A vacina infantil você não precisa crer no efeito dela. A criancinha ali você aplica a criança, né? Não precisa crer, não, porque ela não tem condições. Acreditar no efeito da vacina. Ela simplesmente toma aquela vacina e ela vai fazer o efeito no corpo daquela criança, daquele recém-nascido. O batismo não. O batismo, conforme Jesus ensinou lá em Marcos 16, 15 e 16, o pecador, ele é individual e pessoal. O pecador, individual não, pessoal. O pecador, ele tem que ter plena consciência, tem que decidir, né? Romanos 10 fala isso muito bem. Ele tem que decidir, ele tem que conhecer a verdade, ele tem que entender essa verdade, João 8, 31, 32, e manifestar a intenção de ser batizado. Então, no catolicismo, eles inverteram. Né? A pessoa é batizada lá quando criança, e posteriormente tem a crisma, o crisma, o sacramento, participa do sacramento do crisma, e aí sim eles afirmam que recebe o Espírito Santo. Então, eles mudaram o que Jesus Cristo ensinou. Deixo algumas perguntas. Gostaria de deixar algumas perguntas aqui. O apóstolo Paulo ensinou a circuncisão praticada pelos hebreus, judeus, ou ensinou o batismo ordenado por Jesus? Já fiz essa pergunta, mas eu quero reforçar. Então, alguns religiosos tendenciosos, com o intuito de afirmarem que a lei continua valendo, eles praticamente também entram em contradição com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo jamais ensinou e ordenou que os cristãos se sujeitassem à lei de Moisés. Isso lá em Atos 15, houve essa discussão e ficou estabelecido que que os cristãos não estariam sujeitos àquele jugo de escravidão, como ficou conhecida a lei de Moisés. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, o apóstolo Paulo, ele vai ser fiel ao que Jesus ensinou. Sejamos fiéis também ao que Jesus ensinou. A outra pergunta. É possível entrar na nova aliança sem participar da morte e do sangue de Jesus? É possível? Eu lancei essa pergunta aqui no decorrer do estudo, mas eu quero finalizar esse nosso estudo aqui com essa pergunta. É possível para o pecador? No meu entendimento, não. Então, que nós possamos acatar,
o que o cabeça da igreja ensinou, o que o cabeça da igreja ordenou, para que o pecador seja de fato salvo. Ah, mas se o pecador estiver lá no deserto, não tiver água, bom, é outra história. Na maioria dos casos, as pessoas estarão em lugares que dispõem de água em quantidade. E pode ser um tanque, pode ser uma piscina, né? Desde que a pessoa consiga ser mergulhada, imersa. Por isso que o batismo no tempo de Jesus era ministrado lá no Rio Jordão. Então, que nós possamos ser fiéis. A Igreja de Cristo busca ser fiel ao que Jesus Cristo ensinou. Poderia eu aqui também me estender um pouco mais, lendo alguns textos onde mostram pecadores se arrependendo e sendo batizados, mas eu vou me limitar, eu ficarei ali em Atos 2, 37 ao 38. Mas, havendo dúvidas, posteriormente aí eu posso mencionar outros versículos. Mas até onde vai a minha leitura, meu entendimento, todos aqueles que manifestaram a intenção, que ouviram o Evangelho, eles foram batizados. Eles foram batizados. Só para não perder aqui o embasamento que eu estou dizendo, vamos abrir lá em Atos. Atos capítulo 9. Versículo 34. Atos capítulo 8, perdão. Atos capítulo 8, versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora lá em Atos, capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, como eu disse, toda a manifestação ali de que eles estavam crendo no Evangelho foi acompanhada pelo batismo. Então, nós precisamos voltar ou manter esse ensinamento, né? Esta palavra que foi ordenada por Jesus. Então, se a pessoa manifestou ali que crê, se a pessoa manifestou ali a intenção de ser salva, de ser remida no sangue de Jesus, faça de acordo com o que Jesus ensinou. Senão você não estará trabalhando de fato para a salvação daquele pecador. Bom, eu vou ficando por aqui e mais uma vez aí me coloco à disposição. Havendo dúvidas, eu estou à disposição. Encaminhe para nós a sua dúvida através do meio que nós disponibilizamos aqui nesse site e nós iremos responder o mais breve possível. Vamos orar? Bondoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus agradecemos pela Tua palavra e ajuda-nos a nos manter fiéis ao que Jesus ensinou e ordenou que fosse ensinado na realidade da igreja. Obrigado por essa salvação, obrigado acima de tudo por Jesus. Aquelas pessoas que estão buscando conhecer a verdade também, nós pedimos que o Senhor quebrante
os corações, que dê a direção através do Teu Espírito, que possam chegar a essa verdade manifestada através de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima lição.